Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o dom da profecia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido, inscreva-se, compartilhe, convide mais pessoas para conhecer o nosso canal e nos dar esta ajuda. Se você me segue no Instagram, lá no YouTube temos vários outros vídeos tratando de diversos assuntos, em especial a série O Pecado, que são 9 vídeos que colocamos lá e tem sido uma grande bênção. Falar de dom ou do dom da profecia, é bom lembrá-los que a profecia faz parte dos dons espirituais. Por que eu digo isso? Vou mostrar para vocês. Porque temos a classificação dos dons separadamente ou classificados em 3 grupos. Isso didaticamente. Então, o grupo 1 está os dons associados ao serviço. No grupo 2 está os dons ministeriais. E no grupo 3 estão os dons espirituais. Então, número 1, os dons de serviço. O 2, dons ministeriais. E o 3, dons espirituais. Neste último grupo, no grupo 3, os dons ministeriais, também é dividido didaticamente em 3 grupos. 1, 2, 3. O primeiro grupo é os dons de revelação. No grupo 2 estão os dons de poder. No terceiro e último grupo está os dons de elocução. Cada um desse grupo vai comportar 3 dons. Pronto. Totalizando 9 dons. 3, 6, 9. Rapidamente eu posso mostrar para vocês. No grupo 1 estarão os dons palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Nesse grupo. Vamos colocar? Eu não ia colocar não, mas vamos colocar. Então, no grupo 1 estarão aqui a palavra da sabedoria, palavra da ciência e aqui
discernimento de espíritos. Então temos 1, 2 e 3. No segundo grupo, os dons de poder, estão também 3 dons neste grupo. O dom da fé, dons de curar, e terceiro e último, dons de operações de maravilhas. Maravilhas. No terceiro e último grupo, os dons de elocução, estarão variedade de línguas, variedades de línguas. 2, interpretação das línguas. Terceiro e último, o dom da profecia. Pegaram aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dentre todos esses dons, iremos falar nesse vídeo do dom, do dom da profecia, tá certo? Então, vem comigo. Vem comigo. Também tá ruim esse aqui. Tem que comprar uns pilotos novos. Tem muito tempo eu usando. Parece que eu vou ter que usar profecia. Já que falamos de dons de serviço, de dons ministeriais, de dons espirituais, já separamos dons espirituais nos 3 grupos, como vocês viram aqui. Então, o que é o dom, ou os dons espirituais? Os dons espirituais são capacitações do Espírito Santo a fim de que a igreja seja edificada. Então, o exercício dos dons espirituais na igreja é propósito específico de Deus e manifestações do Espírito Santo do Senhor. Recapitulando, os dons espirituais são manifestações e capacitações do Espírito Santo dada à sua igreja, a fim de que ela seja edificada. Dentre os 9 dons que falamos agora há pouco, vamos falar um pouco da profecia. Para você, da profecia, para você, o que é o dom da profecia? Toda vez que você vê a palavra profecia,
Estou falando do dom, viu? Tem que botar aqui para não gerar. Estou falando do dom. Do dom de profecia. Então, o dom da profecia é uma capacitação do Espírito Santo para a igreja, com, pelo menos, resumidamente, 3 propósitos. Então, todas as vezes que o dom da profecia é manifestado na igreja, o propósito são 3. São 3. O primeiro, edificar. O segundo, consolar. E o terceiro, exortar. Nós vamos botar na ordem certinha. Exortar. 2, consolar. 3, edificar. Outra verdade em relação ao dom da profecia é que precisamos considerar pelo menos 2 coisas. Não sei se esse piloto vai pegar. Meu Deus. Tem que comprar outro. Ou recarregar, né? Então, precisamos considerar pelo menos 2 pontos. O primeiro, o conteúdo. O A, conteúdo. O B, origem. Esse conteúdo e essa origem devem ser consideradas. Todas as vezes que você ouvir uma profecia, você precisa considerar pelo menos esses 2 pontos. Qual o conteúdo da profecia? Então, o que seria a profecia? A profecia é um dom que faz parte do grupo da elocução, ou ele é manifestado de forma verbal. Então, a profecia é manifestada através de uma mensagem. Mensagem. Então, a profecia, ela é manifestada através de uma mensagem. Então, a profecia, ela faz parte do grupo, ela é verbal. Ela é verbal. Considerando aqui que a mensagem é no idioma de quem fala e no idioma de quem está recebendo a mensagem. Então o profeta vai falar para a igreja, tá vendo aqui? Vai falar para a igreja, e essa mensagem, ela é verbal, tá certo? Ela é verbal, e ela tem que ser no mesmo idioma da congregação. Então, para haver a edificação, a consolação e a exortação, a
profecia tem que ser entendida. Então Deus não vai usar, o Espírito Santo não vai usar uma pessoa, um crente, para profetizar aonde a congregação não entenda a mensagem. Então toda profecia, ela carrega uma mensagem. Ela carrega uma mensagem. Tá bom aí? Então, a mensagem ou a profecia, você precisa considerar o conteúdo e a origem. São dois pontos que eu considero muito importantes. Por quê? Porque o conteúdo deve estar submetido às Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. O Espírito Santo não vai usar ninguém em profecia, onde essa mensagem contrarie as Sagradas Escrituras, a poderosa palavra de Deus. O conteúdo da mensagem deve ser ouvido, deve ser entendido e deve ser provada com base nas Sagradas Escrituras. Não receba nenhuma profecia que contrarie a palavra de Deus. Deus nunca vai usar ninguém para contrariar as Sagradas Escrituras. É um ponto importante. Então, quando você ouve uma mensagem, não é para você estar chorando desesperadamente ao ponto de você não entender o que está acontecendo. Você chora depois. Quando você compreende a mensagem. Compreende a mensagem. Então, na mensagem, na profecia, os propósitos são claros. O propósito é exortar, consolar e edificar. Deus quer nos edificar através dessas manifestações do maravilhoso Espírito Santo. Então, você precisa, quando você receber uma profecia, quando você ouvir uma profecia, você precisa considerar o conteúdo. E eu só consigo considerar o conteúdo quando eu compreendo do início, meio e fim. Deixa eu abrir uma observação aqui, um parêntese aqui para vocês. Tem lugares que quando a profecia está sendo proferida, as pessoas estão gritando, glória a Deus, aleluia, fala Jesus. Outros estão rodando, outros estão batendo palma, outros estão falando em línguas estranhas muito alto. Quando a profecia ela é anunciada, o mesmo Espírito Santo que está usando o crente em profecia é o mesmo Espírito que está aqui na igreja. Então, o Espírito Santo que usa o crente em profecia é o mesmo Espírito que está aqui. Então, quando a mensagem, ela é entregue à própria congregação, pelo próprio Espírito Santo, se cala para ouvir, para que possa compreender a mensagem. Então tem certas profecias que as pessoas não entendem o seu conteúdo, tem que entender o conteúdo. Qual foi o início? Qual foi o meio? Qual foi o fim? Então, o que é que Deus falou por intermédio da mensagem realizada pelo Espírito Santo através do dom da profecia? Então, eu não posso, enquanto receber uma profecia
e ao mesmo tempo eu estou batendo palma, eu estou pulando, eu estou chorando, eu me jogo no chão. Tudo bem se você fizer assim, contanto que você tenha condição para ouvir o que está sendo dito, compreender e através da mensagem você ter o óculos das Escrituras. Tá bom? Segundo é a origem da profecia. Então eu paro para ouvir, eu compreendo a mensagem. Então quando Deus fala, eu entendo a mensagem, eu recebo a mensagem. Quando eu recebo a mensagem, logo eu sou exortado, eu sou consolado, eu sou edificado. Então, o propósito da profecia é buscar a edificação da igreja. Obviamente que existem outros propósitos, como unir os irmãos, né? Unir a igreja. Como é que eu posso dar outro exemplo além de... Porque vai estar tudo aqui. Por exemplo, quando eu exorto, a mensagem pode ser exortação voltado à união, voltado à comunhão, voltado a relacionamento. Essa ideia de exortar não é só corrigir, é corrigir e mostrar o caminho certo. Deus nunca vai exortar alguém sem, depois da exortação, apresentar o caminho correto. Então a exortação não é apenas uma correção, é uma correção. Deus diz, vou dar um exemplo, Deus diz assim, tenho porém contra ti, que tu largou o primeiro amor. Tá vendo? Se você não voltar, eu virei contra ti. Deus exortou. Deus mostrou o problema. Diga, eu sei esse problema. E eu não estou gostando disso aqui. Está errado. Não é dessa maneira. Pronto. Exortou. Quando a pessoa recebe a exortação, logo ele é consolado e edificado. Então, Deus diz. Deus exorta, Deus consola e Deus edifica. Quando falamos da origem, quando falamos da origem, a origem da profecia, pronto, então trabalhamos o conteúdo, não foi? Segundo, a origem. A origem ou a fonte, a profecia pode ser gerada por três. A profecia pode ser humana, ela pode ser divina e ela pode ser satânica. Então, eu não posso apenas considerar o conteúdo. Vocês lembram daquela menina que quando Paulo passava, ela dizia assim, esses homens que passam aqui são santo homem de Deus. O conteúdo da mensagem era verdadeiro ou era falso? De fato, eles eram santos homens de Deus. Só que aquela manifestação, aquela revelação, ela não tinha como fonte o Espírito Santo de Deus.
aquela revelação, o conteúdo era verdadeiro, né? Porque de fato Paulo e o seu companheiro era santo homem de Deus, espírito de adivinhação que estava ali, mas a origem não era divina, a origem era satânica. Por isso que nesse ponto aqui da origem é que muitas pessoas acabam vacilando, porque nem tudo que está dando certo é Deus. Então, as pessoas estão carentes de ouvir o que elas querem, e aí é que entram os falsos profetas. Porque os falsos profetas só ministram profecia de bênção. E eu creio que Deus pode usar. No entanto, precisamos ter muito cuidado, porque tem muitas palavras positivas, a mensagem com um conteúdo bom, um conteúdo agradável, porém a origem é satânica. Ainda falando da profecia, que é uma mensagem, ela é uma mensagem verbal, né? Está dentro dos dons de elocuções ou elocução. Essa mensagem, ela pode ser também liberada, ela pode também ser liberada através de línguas. Línguas estranhas. Quando isso acontece, se faz necessário uma outra pessoa, um outro crente, para interpretar. Então, um profere a mensagem através de línguas estranhas, variedades de línguas, e o outro interpreta as línguas. Então, se um profeta pega o microfone e fica 5, 10, 15, 20 minutos falando exageradamente línguas estranhas, logo a igreja, lembra? A igreja não será edificada. Porque quando o dom de variedade de línguas, né, línguas estranhas, esse aqui não entende o que está falando, e quem está recebendo, a congregação logo não será edificada, exortada, não será consolada e não será edificada. Porque quando a profecia é liberada, a mensagem verbal, inspirada pelo Espírito Santo, o conteúdo deve estar submetido às Sagradas Escrituras, e a origem ela é divina, e o propósito é exortar, consolar
edificar. Só que isso aqui só acontece se a congregação compreender a mensagem, entender a mensagem. Então, se for em línguas estranhas, variedade de línguas, há necessariamente de que outra pessoa que tenha o dom de interpretação das línguas para interpretar, para que quem esteja aqui na congregação compreenda a mensagem, julgue o conteúdo, se está submetido às Sagradas Escrituras, e prove o Espírito, e prove a profecia, se ela é humana, se ela é divina e se ela é satânica. Tá certo aí? Então veja aí a mecânica do desenvolvimento desse assunto. Espero que você tenha entendido alguma coisa. Eu tentei ser o mais claro possível aqui para vocês. Na dúvida, pode questionar aí embaixo, manda uma pergunta aí para a gente, dentro desse assunto do dom da profecia. Tá bom? Lembrando que os dons espirituais não é sinal de salvação, não é sinal de espiritualidade, porque tem pessoas que batem no peito, eu sou profeta, como se ele fosse maior do que outras pessoas. Pelo contrário, não há maior. Não, todos fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Então, a igreja deve ter sabedoria para não receber qualquer profecia. Porque precisamos ter preocupação, porque a profecia, ela pode ter um conteúdo misturado, uma heresia, algo antibíblico. Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa que contrarie as Escrituras. Tá certo? A origem, você tem que ter essa consciência de que o homem, ele pode inventar a profecia. O homem, ele pode, através de técnicas, através da própria invenção da cabeça dele. E tem pessoas que são especialistas nisso. Tem pessoas que são especialistas. Vou repetir de novo, tem pessoas que são especialistas em mentir, em inventar, em criar profecia. E muitas pessoas acabam recebendo essa profecia como se fosse o próprio Deus que tivesse falado, ou falo. E precisamos ter esse conhecimento de que a palavra de Deus, ela nos orienta a provar os espíritos. E também, no capítulo 14, de 1 Coríntios, que devemos provar a profecia. A Bíblia não orienta julgar o profeta. Julgue a profecia. Se foi Deus, vai cumprir. Se foi invenção do homem, se foi algo satânico, não vai prosperar. E se prosperar, como naquele caso, que ela prosperava, ela adivinhou. Aquela menina, lá em Atos, quando Paulo passava, ela, na primeira passada, ela prosperou. Eis que passa aqui, santo homem de Deus. Paulo foi direto. Talvez, acertou. Rapaz, essa menina aí revela mesmo, essa menina aí é forte. Rapaz, você viu? Rapaz, ela revelou. Ela prosperou em algum momento. Mas no final, caiu por terra. Porque nenhuma falsa profecia se sustenta diante de um crente cheio do Espírito Santo. Obviamente que Paulo possuía o dom de discernimento de espíritos.
Então, através do dom, dessa capacidade ou capacitação espiritual dada pelo próprio Espírito Santo, ele teve a facilidade de identificar, tá bom? Que ali se tratava de uma manifestação sobrenatural através de um espírito de mentira, um espírito de manipulação, um espírito maligno, um espírito satânico, justamente para atrair as pessoas, para engodar as pessoas, para aprisionar as pessoas a esta manifestação maligna. E Satanás tem usado muitas pessoas em muitos lugares, e muitas pessoas recorrem a esses ambientes achando que as revelações, as profecias são fortes, quando na verdade não passa de charlatismo. Então, quando é Deus, vai cumprir. Se não foi Deus, julgue a profecia, peça a confirmação do Senhor, ore, leia a palavra e aguarde. Se for Deus, vai cumprir. Se não foi Deus, meu irmão, não vai cumprir. E se por algum minuto a profecia não for humana ou satânica, e no primeiro momento ela prosperar, porque às vezes encaixa, né? Tudo encaixa, rapaz. Só que, na verdade, não foi Deus. Foi a atuação humana ou a atuação satânica. Tá bom? E geralmente, acontece também em muitos lugares, várias pessoas na congregação se levantando ao mesmo tempo para profetizar. Todo mundo aos gritos, tá certo? Todo mundo. E a Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo orienta, que um deve esperar o outro. Não pode haver bagunça. Os problemas não estão nos dons espirituais. Não. Está na prática, no exercício desses dons. A igreja em Coríntios é uma igreja que tinha os dons espirituais, porém é uma igreja menina, infantil, uma igreja que no exercício, no executar dos dons, sem a devida sabedoria e sem o conhecimento das Escrituras, acabaram transformando a bênção em maldição. Então tem muitos locais que há sim pessoas que possuem os dons espirituais, concedidos pelo Espírito Santo, mas pela infantilidade, pela ausência de maturidade e, sobretudo, a ausência do conhecimento das Escrituras, acabam executando de maneira errada, trazendo escândalos, trazendo decepções, trazendo literalmente a confusão para o meio da congregação. Então, tenha muito cuidado quando você for alvo de uma profecia. Não estou dizendo que você deve ser incrédulo, mas você precisa ter esse óculos orientado pelo apóstolo Paulo. O próprio Jesus disse que nos últimos dias surgirão falsos profetas, lobos travestidos de ovelhas, e enganarão a muitos. Lembre-se de que Satanás também tem as suas profecias. Ele sabe usar as sementes certas para te atrair.